Fala pessoal, beleza? Hoje falaremos do quinto mandamento, continuaremos a série sobre a mitologia comparada também, desvendando os mandamentos, falaremos sobre a hierarquia de potestades, sobre como ela está ligada com o sol, vários versículos, entre outros assuntos. Em primeiro lugar, seja bem-vindo ao Bible Iceberg. Aqui eu vou abordando os temas, primeiro de uma forma superficial e depois eu vou aprofundando. Então, continuando, estamos falando das pragas no Egito e de cada um desses deuses dos egípcios e o motivo pelo qual o Criador agiu de tal forma, atingindo o Egito. E a maneira como o Criador atuou, que foi a forma de humilhar esses deuses. Deusa Hathor, egípcia do amor e da proteção. Normalmente, esta deusa egípcia era representada com a cabeça de vaca. A peste seria a morte de gado. Moisés mais uma vez exigiu do faraó: "Deixe meu povo ir, para que me sirva", revelando também a próxima praga egípcia a ocorrer sobre a condição de contínua desobediência ao pedido. Esta praga foi dada com aviso prévio, permitindo que ocorresse um período de arrependimento, que passa desapercebido. Amanhã, a mão do Senhor seria sentida sobre todo o gado, e apenas dos egípcios, como grave murrain. Isso significa que doenças e pestilências cairiam sobre os seus rebanhos, com consequências tão graves que os levariam à morte. Esta praga afetou o Egito, criando um enorme desastre econômico nas áreas de alimentação, transporte, abastecimento militar, agricultura e bens econômicos produzidos por estes animais. Mesmo assim, o coração do faraó permaneceu duro e ele não quis ouvir o Senhor, mas permaneceu fiel aos deuses e deusas egípcios. Este ser aqui, ele era uma potestade, ou seja, seria o equivalente à hierarquia de Gad. A Sefiró seria Tiferet, que significa beleza, e estaria associado ao sol. Qual é o quinto mandamento? O quinto seria: honrarás teu pai e tua mãe, para que prolonguem-se os teus dias sobre a terra. Pai e mãe foram provavelmente desonrados na pré-existência, nossa glória. Então, de certa forma, nós devemos ter feito algum tipo de profanação. Mais uma vez ligado à família. Todos os mandamentos estão ligados à família. E essa terra também se refere à terra dos céus, a nova terra e novos céus. Mas vamos entender ele de forma terrena também. Se, digamos que, meus pais não vão na direção do Criador, eu vou honrar eles e assim me desviar do caminho do Criador? Claro que não. Se seus pais não seguem o Criador, você tem uma determinada conduta que vai sempre ir de encontro com o Criador. Mateus 10, versículos de 34 a 36. Não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. E assim os inimigos do homem serão os seus familiares. Significa que você vai ficar entrando em conflito com os seus pais? Não. Mas se eles te tentarem a pecar, você não deve seguir esses conselhos torpes. Miqueias 7, versículos de 6 a 7. Porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra sua mãe, a nora contra sua sogra, os inimigos do homem são os da sua própria casa. Eu, porém, olharei para o Senhor, esperarei no Deus da minha salvação, o meu Deus me ouvirá. Então é para tratar mal? Não. E aqui nós vemos em Lucas 6, versículo 35. Portanto, amem os seus inimigos, façam-lhes o bem e emprestem a eles sem esperar nada de volta. Então a recompensa que receberão do céu será grande e estarão agindo de fato como filhos do Altíssimo, pois ele é bondoso até mesmo com os ingratos e perversos. Então, isso aqui se refere a que tipo de pessoa? A esses inimigos que estão na sua própria casa, fazendo
esses atos de perversidade. Então você, mesmo assim, você vai ser bom com eles, porque o Criador é bom até com pessoas que não acreditam nele, pessoas que zombam dele. Ele é bom até com essas pessoas. E nós vamos ser filhos dele seguindo o que ele faz. Então esse honrar pai e mãe também tem essa dimensão de você honrar ao Criador, Yaruach, ou seja, honrar seu pai e mãe celestial. Mateus 19, versículo 29. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras por causa do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Então tudo isso é muito interessante porque vincula não só essa vida terrena, mas também a vida eterna, a vida nos céus. E seria essa hierarquia de potestade ligada então a essa deusa egípcia que poderia falar que ela é a deusa da beleza ou algo assim, porque a dimensão que ela administrava era a Sefirot da Cabala, beleza. E isso aqui seria a harmonia entre a misericórdia e a justiça. Lembrando o Urim e Tumim, né? Então o lado de misericórdia e o lado de julgamento, e não que o lado de julgamento seja maligno, ele tem o seu propósito, mas Jesus está do lado direito, está do lado de misericórdia, então ele tem essa função. E é interessante porque ele vem como Ben Yosef e volta como Ben Davi, então tipo, ele vem como filho da misericórdia e volta como justiça, que os judeus às vezes interpretam como dois seres, o Ben Yosef e Ben Davi, mas é o mesmo ser. E essa a Tiferet, essa dimensão aqui da beleza, é o quinto céu e ele estaria ligado também a esse mandamento, honrar pai e mãe. E basicamente seria também no sentido de você ter harmonia e compaixão. Além disso, temos a praga do Egito, que são pestes no gado. Um ataque à riqueza e à prosperidade, refletindo a responsabilidade familiar. Lembrando que Gad significa fortuna, então foi um ataque também à fortuna deles. Agora, vamos continuar a mitologia comparada. Salomão. Solomon é um anagrama também para Sol, Moon. Então, Sol e Lua. O Salomão, ele representa a dualidade, porque metade da vida dele ele reflete Jesus, que é a primeira metade da vida dele. A segunda metade da vida dele, que é quando ele começou a se envolver com mulheres idólatras e começou a se envolver com as Pleiades, aquelas súcubos, ele reflete a Satanás. E ali no finalzinho da vida dele, ele volta ao caminho e ele se arrepende do que ele fez. Tanto que esse símbolo que o pessoal associa a estrela de Rinfã, ao escudo de Davi, a estrela de Salomão, é o símbolo do sol e o símbolo da lua juntos. Então, o pessoal associa aqui também com a famosa Black Star, a união. Então seria do sol negro, que aí ocorre muito no satanismo, dessa associação com esse sol negro, porque estaria associado ao anticristo. E então você tem essa representação de masculino e feminino, e os seres, mesmo em determinados entendimentos, mesmo o ser masculino ele tem energia feminina, mas a energia principal, ele vai ter uma que é principal, né? No caso o homem, a energia masculina é a principal dele, e da mulher a energia feminina. E a estrutura do hipercubo, ela é a estrela de Salomão, no caso 9 pontas, e ela teria 9 triângulos, e cada um dos triângulos teria mais 3 pontos, ou seja, ao todo daria 27. Quer dizer, no caso teria 10 pontos. Tem a anotação aqui. Então, você juntando,
tudo vai dar o triângulo para cima, o triângulo invertido, ele vai dar a representação do 999 e do 666. É por isso que algumas pessoas às vezes cultuam, não sei se vocês já viram, mas falando sobre 1999, porque seria uma forma de representar como se fosse 666. Uma outra forma é o 616. E além disso, a masculina e feminina, como eu já disse, também representam força centrípeta e centrífuga, elétrica e a magnética, e você tem a junção das duas que forma o vórtex, e assuntos que nós já abordamos em outros vídeos. DAP, que viria o caduceu de Hermes, o princípio da energia elétrica, ondas eletromagnéticas, a manifestação da matéria, além de também o DNA. Tudo isso aqui é a mesma representação. Você também poderia representar isso aqui como, sei lá, o fruto proibido, né? No caso do mastro aqui sendo a árvore e a cobra, a serpente, em volta dessa árvore. Esse aqui é um jogo que é o I Ching dos chineses, que alude para o DNA, como você pode ver. Seria a representação. E aqui à direita é o calendário azteca, que ele alude pro DNA, porque você tem o DNA nessa, é um DNA gerado aqui pelo computador, né? Mas seria uma visão acima. Então essa aqui seria a hélice do DNA. Aqui você teria a roda do budismo, que também é similar. Ela é a menos similar dessas aqui, mas ainda dá para você ver certa semelhança. E aqui à esquerda é um holograma de ondas de vibração, porque se fala tanto de DNA porque o DNA te conecta com as estrelas, que o seu ser ele é feito de plasma, e o seu espírito também, o seu eu verdadeiro, o seu true self, os hindus chamam de Purusha, ou os alemães chamavam o seu Selbst, e é por conta da preservação desse DNA que Jesus vem nos salvar. E claramente, como o maligno ele queria que Jesus não viesse à Terra, que a forma dele vir à Terra seria pelo nosso DNA, que ele corrompeu o nosso DNA ao longo dos anos. E então, se o nosso DNA não fosse mais humano, então não teria como Jesus vir. E hoje em dia ele ainda é misturado, mas nós conseguimos um determinado platô ali quando Jesus veio. E também temos a representação da estrela de Davi, ou então estrela de Salomão. E é interessante, segundo a Crônicas 9, versículo 13, e era o peso do ouro que chegava em um ano a Salomão 666 talentos de ouro. E como essa realidade, muita energia vem do Sol, que é um dos principais geradores de realidade, as outras estrelas errantes, Saturno, todas elas contribuem para a formação dessa realidade que nós estamos, que é uma realidade ali isolada. É um infinito simulado onde nós estamos. O Sol ele tem muita energia que ele despende para cá, e é por isso que muitos desses códigos que aludem para, por exemplo, o número de homem é o 6. E aí você tem essa interligação assim com o 666 sendo do Sol, aqui pela tabuleta mágica do Sol, que daria todo somado 666. A cada ano o Sol ele dá uma volta completa no zodíaco, e isso também é representado pelo ouro na alquimia,
O Sol, na alquimia, ele seria o ouro. E é interessante porque no início dos povos ali, Adão, Sete, eles tinham... Era como se fosse a Era de Ouro. O DNA deles era mais próximo do celestial. E muitas vezes quando eu vejo os gnósticos ou os hiperbóreos falando sobre Atlantis, o que em realidade eles estão se referindo é ou essa primeira era, que seria dos primeiros humanos, seria a época de Adão, antes do dilúvio, ou então eles se referem às eras celestiais. A diferença é que quando eles se referem a eras celestiais, basicamente seria o conto de Lúcifer, mas só que é um satanismo velado o que eles estariam fazendo, esses hiperbóreos, porque eles basicamente pegam todo esse conhecimento para no final basicamente misturar mentiras com verdades. E aí você, em determinado ponto, vai ficar difícil de saber qual é qual. E aí você tem aqui a tabuleta do Sol e essa aqui seria a versão original dela. E aí você tem a associação também dela com a estrela de Salomão. E a estrela dobrada, como já foi mostrada, ela é o cubo. E o escudo de Davi, ou então essa estrela, ela representa também a realidade 3D se ela representa o cubo. Essa realidade de carne e sangue. E nós vemos muitas também representações do dualismo, que seria desses seguidores da maçonaria, dos Illuminati, por conta que basicamente eles querem profanar, no caso Satanás ele quer profanar os padrões do Criador, então ele basicamente tem um padrão aqui, masculino e feminino, então ele junta essas questões e aí você também tem o símbolo do assim na terra como no céu, e aí eles têm ali a figura do Bafomé, que seria um ser masculino e feminino ao mesmo tempo, e ele representando com uma mão para cima e uma mão para baixo, né? Que seria basicamente esse conhecimento, mas adulterando ele, falando que um ser ele vai ter essas duas energias principais, como na realidade o ser só tem uma energia principal, mas ele tem um pouco dessa energia residual. Olha, isso aqui é bem interessante, né? Mas enfim, você tem aqui representação assim na Terra como no céu, assim na Terra como nos céus, né? Porque na verdade é Shamaim, então é plural, esse In é de plural, então são céus. O esquadro, o compasso, você tem sempre esses caras também, ou tendo esses objetos, ou então escondendo uma das mãos, que seria basicamente para aludir ao conhecimento oculto. E o anel de Salomão, ele é o mesmo anel da alquimia, por isso que tem essa questão de Deus do Anel, que eles representam falam que o Demiurgo, que eles dizem que é o Deus da Bíblia, ele seria também o Deus do Anel. E isso nos recorda também de Saturno, que será o 8º mandamento. E o segundo sol, que às vezes eles representavam, na verdade era Saturno. Quando o pessoal falava assim, o Horus, ele é o deus do sol, né? Não sei o que. Na verdade, Saturno, antigamente, ele tinha uma influência maior sobre a Terra, e você tinha os planetas muito mais próximos da Terra, que eram vistos até a olho nu. E era aquele momento que o pessoal às vezes representava com o céu roxo, entre outras coisas, que o sol mudava de os céus mudavam de cor, né? O céu roxo, entre outras questões. Então vamos continuar aqui com a mitologia comparada sobre o livro do Dailux. Durante 3 dias, nos dias 22, 23 e 24 de dezembro, o Sol nasce exatamente na mesma latitude, declinação. Esta é a única época do ano em que o Sol realmente para de se mover
para norte ou para sul em nosso céu. Lembrando que na astronomia, se um corpo ele para de se mover, então quer dizer que é a morte dele. Na manhã de 25 de dezembro, o Sol se move 1 grau ao norte, iniciando sua jornada anual de volta para o nós no hemisfério norte, aqui acho que traduziu errado, que finalmente dá início à primavera. Qualquer coisa que se mova constantemente ao longo do ano e pare repentinamente por 3 dias foi considerada morta. Portanto, no dia 25 de dezembro, o Sol de Deus, que está morto há 3 dias, move-se 1 grau para o norte e renasce simbolicamente, apenas o Sol andando pela água. Além disso, ele seria aquele que acalma a tempestade, porque quando o Sol aparece, a tempestade se acalma. E os 3 reis magos seriam as 3 Marias nas constelações. E aqui nesse de baixo estaria Sinus, mas é Sírios. Então você tem uma representação do zodíaco, que no caso seria de Jesus representando o Sol, porque Jesus, a ele foi entregue a autoridade deste mundo que nós temos por conta dos atos, das obras de Jesus, por conta dele não ter tido nenhum pecado, por conta dele ter morrido por nós. Tudo isso fez com que ele se tornasse o Deus. Mas temos aquele mandamento, do Salmos, beijai o filho, que seria entregar nossa adoração para o filho. E isso é temporário, porque quando Jesus ele tiver tudo estabelecido, assim como era antigamente, nos dias antigos, então Jesus entregará a autoridade do reino de volta a Deus. Mas lembre-se que o Jesus, ele não é Deus, ele está com essa autoridade, e Deus, ele sempre vai ser maior que Jesus. Jesus é filho. Mas neste momento podemos adorar ele, e essa energia ele entrega ao Criador. Sinus Sirius, a estrela mais brilhante no céu noturno, é a estrela do leste. Em 24 de dezembro, aniquila com as 3 estrelas mais brilhantes do cinturão de Órion, conhecidas como os 3 reis, e referidas desde os tempos antigos. Os 3 reis se alinham perfeitamente, com Sírios apontando exatamente onde o Sol nascerá na manhã seguinte. A constelação maior em que isso ocorre era conhecida pelos antigos como Berço, visível pouco antes do amanhecer de dezembro, leste, até assim no dia 25, ou 3 reis, ou 3 mágicos, seguem a estrela na manjedoura, o local de nascimento do Sol de Deus, no solstício de inverno. Páscoa também é derivado da estrela do leste Sírios. Os 3 representantes dos 3 reis sagrados são o incenso, a murta e o ouro. O incenso é uma resina de cor Burstein, cor dourada, também questões das festas, que era queimada nos templos do Sol. A murta era conhecida como lágrimas do Sol, e o ouro representando os tempos antigos, pela questão lá da alquimia, que o Sol era representado pelo ouro. O Sol por muito tempo. Virgem representa a imagem do tronco Virgo, que é latim para virgem. O antigo glifo para virgem me parece um M, o que explica os nomes com M de mães virgens, como a mãe de Jesus, Maria, a mãe de Adonis, Mirra. Bud tem a mãe Maia, e a mãe de Horus, Jazis, Mary. Virgem também é conhecida como a casa dos freios, e o signo do zodíaco representa uma mulher segurando um joio de trigo, representando a época de colheita de agosto/setembro. E isso aqui é mais uma coisa interessante, porque na verdade o Messias ele teria nascido nesta época aqui, e é por isso que muitas vezes quando você vai pesquisar sobre as tribos, se muda a questão de Judá. Naquele tempo em específico, Judá representava o setembro. Hoje em dia não, mas toda essa questão de Jesus ter sido morto na cruz, ocorreu uma inversão do campo magnético.
voltando aqui, Belém também significa casa do pão e é uma referência à constelação de Virgem. Não há um lugar na Terra. No caso, a opinião do autor, porque em realidade eles estão tentando formar pessoas que acham que a Bíblia inteira é uma mentira e que você teria padrões por conta disso. Na verdade, por você enxergar esses padrões da Bíblia sendo verdadeiros, não seria mais inteligente você pensar, poxa, se esses padrões da Bíblia eles estão se mostrando como corretos, e até não só por questões terrenas, como, poxa, você tem o Flávio José, você tem tanta pessoa que prova que Jesus existiu, e aí você pega tudo isso e fala, olha só, na verdade, isso aqui é um conto das constelações, e então tudo isso é uma mentira. Não, torna a Bíblia mais linda ainda. Por quê? Porque torna os céus o letreiro de Deus, torna os céus os primeiros, onde que ele colocou as suas constelações, onde que ele colocou os seus mandamentos, onde que ele colocou aquilo o que o Messias passaria, os desafios que ele passaria. Continuando aqui, no ponto mais baixo do céu, em 22 de dezembro, o Sol está no Cruzeiro do Sul, Crux, uma cruz de estrelas que simboliza a crucificação. Depois de se mover continuamente para baixo desde o último solstício, o Sol para de se mover no Cruzeiro do Sul por 3 dias, depois sobe novamente. O Filho morre na cruz e ressuscita por 3 dias. O príncipe das trevas, Darkness, é o mal sombrio, Dark Evil. The Evil, o diabo, Deus é bom. O Sol de Deus é a luz do mundo e o príncipe da paz. A paz que ele traz é o Trust, consolo, consolo da palavra solar, que significa sol. Na personificação egípcia, o príncipe das trevas era conhecido como Set, e o sol como Horus. É assim que o príncipe das trevas conquista o mundo. Todas as noites ao pôr do sol, mas todas as manhãs o sol renasce ao nascer do sol. Horus nasce no horizonte, daí a obra Hero, que seria um conto lá deles, o jubiloso Horei. E também porque uma interpretação do zodíaco é um horóscopo. No caso é interessante, por que eu falo horóscopo? Porque para outras línguas esse H ele é pronunciado. Então na verdade tem uma briga sobre o que seria o nome do criador. Se você ver lá no Strong você vê um H. Algumas pessoas não sabem, por exemplo, de outra palavra. Não vou entrar sobre esse assunto aqui hoje. Mas você tem Adamar, que tem um H aqui, então você fala Adamar, tipo, tem um Rzinho bem quase imperceptível aqui. Por quê? Porque se você não pronunciar ele, vira Adão. Então você precisa pronunciar esse R. Então algumas pessoas do Brasil provavelmente viram ali o Yahuar e acharam que esse R aqui não se pronunciava, então Yahuá. Então na verdade depois transformaram em Yao. Então não tem nem tritongo no hebraico, que seria, né, essas, se eu colocasse assim, Yaur. Então tem nem, no caso eles fazem isso aqui que seria, né, não seria com H, mas enfim, é uma polêmica aí. E basicamente você pode chamar ele de pai também, se você fica em tanta dúvida qual o nome que eu chamo o criador, pode chamar de pai. Abba, grande Abba, não sei. Como a Terra experimentava 4 sessões diferentes a cada ano, todas iguais, 3 meses vezes 4 estações perfazem 12 meses em um ano sazonal. O calendário solar circular foi construído em 4 partes iguais. Esta é também a razão pela qual temos apenas 4 evangelhos na Bíblia. Os 4 evangelhos representam as 4 estações juntas. Contar toda a história da vida do Sol de Deus. Mateus, Marcos, Lucas e João são primavera, verão, outono e inverno. É por isso que a famosa pintura A Última Ceia retrata os 12 adoradores do Sol, apóstolos,
em 4 grupos de 3, representando as estações. Agora, vamos lá. O pintor disso aqui, ele era um apóstolo? Ele era alguém assim? Ou essa pintura foi feita muito tempo depois de Jesus? Então, e no início, você tinha esses 4 evangelhos? Você só tinha eles? Ou você tinha mais? E você tinha uma divisão entre Antigo e Novo Testamento? Não, também. Então, há várias coisas que são adições na Bíblia e outras que são falta de conteúdo. Por exemplo, você tem uma parte lá da Bíblia de Judas que cita o livro de Enoque. Na verdade, o Novo Testamento inteiro, você tem 60 citações, se não me engano 66, por aí, citações de Enoque. Você tem aquele apócrifo que seria de Miguel e Satanás guerreando pelo corpo de Moisés. Então, você tem todas essas coisas na Bíblia que foram retiradas ao longo do tempo. Na verdade, até o Apocalipse seria retirado. Então, você vê outra coisa interessante, que Plutão foi desconsiderado, não é mais um planeta. Por que será? Porque esses controladores sempre vão ter determinados subterfúgios para falar que a história da Bíblia é uma mentira, ou então, se não tem como falar que Jesus não existiu, eles vão falar que existiu o Jesus histórico e o Jesus bíblico, quando na realidade, como é histórico e bíblico, sabe? Eles pegam lá Platão, Aristóteles, então eu vou fazer isso mesmo com Platão e Aristóteles, vou falar assim, o Platão histórico, se falar dos deuses deles, né? Tipo, aí quero ver, mas enfim. E aí você tem também a palavra angelos, que seria anjos, que seria similar ao grego angelos, que seria os ângulos de luz do sol. Então tudo isso tem uma interligação com os céus, mas não reflete que isso é apenas uma história de astros luminosos. Não, toda essa história ocorreu na Bíblia e ela ocorre nos céus. E como representação nesse letreiro, que são os céus, elas se respaldam. Então, eles até têm a questão aqui do assim na terra como no céu. Então, tipo, eles basicamente misturam tudo, pegam todas as informações que eu apresento aqui a vocês, mas pintam para o lado deles. Então, falam que Lúcifer é o verdadeiro o Cristo, né? Falam que ele na verdade trouxe o conhecimento para nós, e isso é uma mentira, porque em realidade ele fez com que nós pecássemos e o nosso teste ia ser lá no Éden. O nosso teste era para ter sido uma coisa assim bem mais de boa. Aí nós fizemos esse erro e agora estamos aqui na Terra e basicamente falamos que Deus é mau. Não, na verdade, toda essa história aqui que nós estamos vivendo na Terra é basicamente para consertar o que nós vivemos antes, na pré-existência. Então, pessoa que era destra, nasce canhota para lidar com determinadas coisas. E basicamente é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que vocês associem muito conhecimento. Obrigado por terem escutado até aqui. À esquerda vou estar deixando a continuação desse vídeo aqui e à direita uma playlist. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Meu nome é Guilherme e Deus abençoe.